O universo é vasto, tão vasto que nossa mente mal consegue imaginar sua extensão. Quando olhamos para o céu à noite, vemos pontos brilhantes, mas essa é apenas uma fração minúscula do que existe. A pergunta é: quão grande é o cosmos? Prepare-se para uma jornada que revelará números que desafiam qualquer lógica humana. O universo observável tem um diâmetro estimado de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Isso significa que a luz das regiões mais distantes levou bilhões de anos para chegar até nós. Cada vez que olhamos para o espaço, estamos viajando no tempo, observando eventos que aconteceram a eras inimagináveis. Dentro desse espaço colossal, existem mais de 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias abriga bilhões de estrelas, e muitas delas têm planetas orbitando. Pense nisso. O número de estrelas é tão grande que supera todos os grãos de areia de todas as praias da Terra. A escala é simplesmente inimaginável. Nosso sistema solar, que parece enorme para nós, é apenas um ponto microscópico no contexto cósmico. Ele está localizado na periferia da Via Láctea, uma galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo. Se gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e clique no botão de gostei para não perder os próximos vídeos. O espaço entre as galáxias não é vazio absoluto. Existe uma rede cósmica composta por filamentos de matéria, gás e energia escura que conecta essas estruturas gigantes. Essa teia invisível é responsável pela forma como as galáxias se distribuem e evoluem, criando um padrão que lembra veias cósmicas. A luz, nossa principal ferramenta para explorar o universo, viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Mesmo a essa velocidade extrema, a luz leva mais de 8 minutos para sair do Sol e chegar à Terra. Para alcançar a estrela mais próxima depois do Sol, seriam necessários mais de 4 anos. Essa dimensão impressionante nos leva a uma reflexão importante. Quando olhamos para uma estrela distante, não a vemos como ela é agora, mas como era no passado. Algumas das estrelas visíveis no céu noturno podem nem existir mais. O brilho que vemos é uma mensagem antiga atravessando o tempo. A tecnologia tem expandido nossa visão do universo. Telescópios como o Hubble e o James Webb nos permitem observar galáxias formadas poucos milhões de anos após o Big Bang. Esses registros são verdadeiras janelas para o passado, mostrando como o universo evoluiu desde seus primeiros instantes. E o que existe além do universo observável? Essa é uma questão que intriga os cientistas. A teoria mais aceita sugere que o universo pode ser infinito, ou pelo menos muito maior do que conseguimos enxergar. O que vemos é limitado pela idade do cosmos e pela velocidade da luz. O conceito de infinitude do espaço desafia a lógica. Se o universo é realmente infinito, então existem regiões que jamais veremos. Isso significa que a maior parte da realidade cósmica permanecerá para sempre fora do nosso alcance. Essa ideia é tão grandiosa que parece pertencer ao domínio da ficção. A imensidão do cosmos também levanta questões sobre a vida. Com trilhões de galáxias e incontáveis planetas, é difícil imaginar que a Terra seja o único lugar com vida. Essa probabilidade alimenta a busca por exoplanetas e sinais de inteligência fora do nosso sistema solar. Um campo que cresce rapidamente. Mesmo assim, nosso planeta é apenas uma poeira cósmica perdida no espaço. Essa percepção nos ensina humildade. Enquanto discutimos problemas locais, o universo continua sua expansão silenciosa, indiferente à nossa existência. Essa realidade muda nossa perspectiva sobre o que é realmente importante. A velocidade com que o universo se expande é outro mistério. Observações indicam que essa expansão está acelerando, impulsionada por algo chamado energia escura. Essa força invisível representa a maior parte da composição do cosmos, mas continua sendo um enigma que desafia nossa compreensão. Essa grandeza não é apenas um dado científico, é uma experiência filosófica.
Pensar na escala cósmica nos faz questionar nosso lugar no todo. Somos minúsculos, mas capazes de compreender, ao menos em parte, essa imensidão. Essa capacidade de entender nos torna únicos no vasto oceano do espaço. Cada descoberta amplia ainda mais nossa percepção. O que antes parecia ser tudo agora é apenas o começo. Novas tecnologias prometem explorar regiões mais distantes, revelar exoplanetas e talvez responder se estamos sozinhos. A busca pelo conhecimento transforma nossa curiosidade em um motor para a evolução. Se o cosmos é tão imenso, será que um dia poderemos explorá-lo? Com as leis da física atuais, isso parece impossível. As distâncias são tão grandes que levaríamos milhares de anos para chegar à estrela mais próxima usando a tecnologia disponível. A viagem interestelar ainda é um sonho distante. Apesar disso, a humanidade continua investigando. Cada telescópio lançado, cada sonda enviada, aproxima-nos de respostas que pareciam inalcançáveis. O desejo de compreender é maior do que os limites. E essa é a essência da nossa relação com o cosmos: buscar, questionar e imaginar. Essa imensidão, que poderia parecer assustadora, também é inspiradora. Ela nos lembra de que fazemos parte de algo maior, algo que transcende fronteiras, culturas e até espécies. O universo é a casa comum de tudo que existe, um palco grandioso para histórias que ainda nem começamos a contar. Quando observamos o céu com telescópios modernos, percebemos que as galáxias não estão imóveis. Elas se movem, interagem e até colidem em um balé cósmico que molda a estrutura do universo. Mas como essa dança acontece e quais são as forças que a comandam? As galáxias são sistemas gigantescos formados por bilhões de estrelas, planetas, poeira e gás. Todas estão presas pela gravidade, que também as conecta umas às outras. Essa força invisível é a coreógrafa dessa dança universal, mantendo as galáxias em movimento contínuo. Elas não estão isoladas. Em vez disso, vivem em grupos e aglomerados. A Via Láctea, por exemplo, faz parte do chamado Grupo Local, um conjunto com cerca de 50 galáxias, entre elas Andrômeda, que um dia se tornará nossa parceira em uma fusão espetacular. A colisão entre galáxias não é rara no universo. Na verdade, é um processo comum e essencial para a evolução cósmica. Quando duas galáxias se aproximam, suas estrelas raramente se chocam, pois as distâncias internas são enormes. O que colide são as nuvens de gás e poeira, gerando novas regiões de formação estelar. A futura fusão entre a Via Láctea e Andrômeda é um exemplo claro dessa dinâmica. Estima-se que ela ocorrerá em cerca de 4 bilhões de anos. O resultado não será destruição, mas a criação de uma galáxia ainda maior, batizada por astrônomos de Lactômeda. Esses encontros podem ser lentos, durando bilhões de anos, e alteram profundamente a forma das galáxias. Algumas perdem seus braços espirais e se transformam em estruturas elípticas. Essa transformação influencia a formação de estrelas e muda o ritmo da vida cósmica. O movimento das galáxias também revela informações importantes sobre a composição do universo. Quando medimos suas velocidades, percebemos que se movem mais rápido do que a massa visível permitiria. Essa discrepância indica a presença da matéria escura, que exerce gravidade sem emitir luz. A matéria escura é como a fundação invisível dessa dança. Sem ela, as galáxias se desfariam. Representando cerca de 85% da matéria do universo, ela permanece um dos maiores mistérios da ciência, essencial para manter a estabilidade cósmica. O estudo dessas interações depende de observações detalhadas. Telescópios espaciais e radiotelescópios revelam imagens de fusões galácticas em diferentes estágios, mostrando pontes de estrelas, braços deformados e núcleos ativos que liberam energia colossal durante esses encontros.
As galáxias também giram em torno de seus próprios centros, onde muitas vezes existe um buraco negro supermassivo. Essa rotação interna e o movimento em grupo criam um espetáculo dinâmico que nunca se repete. Cada fusão dá origem a estruturas únicas no cosmos. Algumas galáxias apresentam formas peculiares devido a interações passadas. Existem galáxias com aparência de anel, galáxias com caudas alongadas e outras tão distorcidas que parecem obras de arte cósmicas. Esses formatos são registros visuais da coreografia universal que ocorre há bilhões de anos. A dança das galáxias é influenciada pela expansão do universo. Embora algumas se aproximem, a maioria se afasta, pois o espaço entre elas cresce cada vez mais rápido. Essa expansão acelerada, impulsionada pela energia escura, garante que as colisões se tornem mais raras no futuro distante. Essa dinâmica não afeta apenas a forma das galáxias, mas também sua atividade interna. Durante fusões, buracos negros centrais podem se fundir, liberando ondas gravitacionais detectáveis por instrumentos extremamente sensíveis. Esses sinais confirmam a violência escondida por trás dessa dança elegante. A compreensão dessa dança ajuda os cientistas a reconstruir a história do universo. Ao estudar galáxias em diferentes distâncias, observamos diferentes épocas, como se estivéssemos folheando um álbum cósmico que revela bilhões de anos de interações e mudanças. Para nós que vivemos em uma única galáxia, imaginar essas escalas é quase impossível. A colisão entre duas galáxias envolve forças e distâncias tão grandes que desafiam a compreensão humana. Ainda assim, a ciência decifra essa sinfonia silenciosa com cálculos e observações. A beleza dessa dança não é apenas científica, é poética. Bilhões de estrelas se movendo lentamente em um espetáculo que dura eras inteiras. Cada encontro, cada fusão, cada transformação é uma nova coreografia escrita pelas leis da gravidade. Enquanto olhamos para o céu noturno, talvez não percebamos, mas a Via Láctea já se move em direção a Andrômeda. Esse encontro marcará um novo capítulo para nossa galáxia, que se tornará algo totalmente diferente. Um lembrete de que nada no universo é estático. O espaço profundo é a região que se estende muito além do nosso sistema solar. Um lugar onde a luz das estrelas parece enfraquecer e o silêncio domina. Mas será que ele é realmente vazio? A resposta é surpreendente e abre portas para mistérios que desafiam nossa imaginação. Quando falamos de espaço profundo, nos referimos a regiões situadas a bilhões de anos-luz da Terra. É um domínio que revela a história do universo, pois quanto mais longe olhamos, mais voltamos no tempo. A luz que vemos hoje pode ter partido de sua origem há 13 bilhões de anos. Para desvendar esses segredos, usamos telescópios poderosos como o Hubble e o James Webb. Eles capturam sinais tão fracos que parecem fantasmas cósmicos. Cada imagem revela galáxias formadas pouco tempo após o Big Bang, mostrando os primeiros capítulos da existência. Mas o espaço profundo não guarda apenas luz. Ele esconde fenômenos invisíveis como a matéria escura. Esse componente, que não emite nem reflete luz, representa a maior parte da massa do universo. Sem ela, as galáxias simplesmente se desintegrariam sob suas próprias forças. Outro mistério é a energia escura. Ela não é visível, mas exerce um efeito gigantesco: acelerar a expansão do cosmos. Sua presença foi deduzida pela observação das galáxias que se afastam cada vez mais rápido. Isso sugere que o universo não apenas cresce, mas faz isso de forma acelerada. Nas profundezas do espaço, também encontramos buracos negros supermassivos. Eles residem nos centros das galáxias e possuem massas milhões de vezes maiores que a do Sol. Esses gigantes engolem matéria e liberam energia em formas tão intensas que brilham mais do que qualquer estrela.
Há ainda fenômenos extremos, como os quasares. Esses objetos são núcleos galácticos ativos que consomem matéria em alta velocidade. A energia emitida por um único quasar pode superar a luminosidade de trilhões de estrelas juntas, iluminando regiões do universo que parecem infinitas. Os astrônomos também investigam sinais enigmáticos, como rajadas rápidas de rádio. Esses pulsos intensos duram frações de segundos, mas carregam energia suficiente para intrigar os cientistas. A origem dessas rajadas ainda não é totalmente compreendida, e isso alimenta hipóteses ousadas. No espaço profundo, o tempo e a distância assumem um significado diferente. Uma viagem até a estrela mais próxima levaria milhares de anos com a tecnologia atual. Isso mostra como somos limitados diante de tamanha grandeza. Nosso alcance físico é mínimo diante da vastidão. Mesmo assim, conseguimos aprender observando a luz. Cada fóton que chega até nós carrega informações preciosas sobre sua origem. Ao analisá-los, descobrimos a composição química das estrelas, suas idades e até os elementos que deram origem à vida. Tudo isso está escondido no espectro da luz. Explorar essas distâncias nos faz questionar se estamos sozinhos. Com trilhões de galáxias e incontáveis planetas, a probabilidade de vida em algum lugar é elevada. Missões e pesquisas tentam captar sinais que confirmem isso, mas, por enquanto, o silêncio cósmico permanece absoluto. O espaço profundo também revela colisões colossais. Galáxias se fundem, estrelas explodem em supernovas e buracos negros se unem em eventos que deformam o tecido do espaço-tempo. Essas fusões liberam ondas gravitacionais, detectadas por instrumentos sensíveis aqui na Terra, confirmando teorias de Einstein. Cada descoberta transforma nossa visão do universo. O que parecia vazio agora é um palco repleto de estruturas invisíveis, forças misteriosas e eventos de energia inimaginável. O espaço profundo não é um deserto, mas um oceano cheio de segredos esperando para serem revelados. A tecnologia é nossa ponte para essas distâncias. Com novos telescópios e sondas, conseguimos enxergar mais longe e com mais detalhes. Cada avanço abre perguntas ainda maiores, tornando claro que compreender o universo é uma tarefa sem fim, mas cheia de descobertas surpreendentes. Pensar na escala dessas regiões é um exercício de humildade. Somos uma fração minúscula em um cosmos cuja vastidão desafia a imaginação. No entanto, conseguimos olhar para essas profundezas e decifrar sinais emitidos há bilhões de anos, o que nos torna testemunhas da história cósmica. O espaço profundo não é apenas um mistério científico, mas um convite à reflexão. Ele nos lembra de que a realidade é muito maior do que percebemos. Ao estudar essas regiões, não apenas aprendemos sobre o universo, mas também sobre nós mesmos e sobre nossa sede de conhecimento. Quando olhamos para o céu, vemos estrelas, planetas e galáxias. Mas toda essa matéria visível representa apenas uma pequena parte do universo. A maior fração é composta por algo invisível, silencioso e enigmático: a matéria escura. O que é essa substância misteriosa que domina o cosmos? As primeiras pistas surgiram no século XX, quando astrônomos notaram que as galáxias giravam rápido demais para a quantidade de massa visível. Sem um componente extra, elas simplesmente se desintegrariam. Algo invisível estava exercendo uma força gravitacional poderosa, mantendo tudo unido. Essa força não vem da luz, pois a matéria escura não emite, reflete ou absorve radiação eletromagnética. Ela é totalmente invisível, detectável apenas por seus efeitos gravitacionais. Sem ela, a estrutura cósmica que conhecemos seria impossível de existir. Estudos indicam que a matéria escura representa cerca de 85% da matéria do universo. Isso significa que tudo o que conhecemos, desde planetas até estrelas,
corresponde a apenas uma pequena fração da realidade. Esse dado muda completamente a forma como entendemos o cosmos. Mas o que compõe essa matéria misteriosa? Hipóteses apontam para partículas exóticas que interagem fracamente com a matéria comum. Entre os candidatos mais estudados estão os WIMPs, partículas massivas que interagem de forma extremamente rara com outras partículas. Existem experimentos subterrâneos em andamento para tentar detectar essas partículas. Detectores são instalados em cavernas profundas para evitar interferências, buscando sinais de colisões mínimas entre matéria escura e matéria comum. Até agora, nenhum resultado definitivo foi obtido, mas a busca continua. Outra teoria intrigante envolve os áxions, partículas hipotéticas muito leves, que poderiam preencher o espaço como um campo invisível. Se existirem, elas explicariam por que a matéria escura não se comporta como a matéria comum. Mas, novamente, ainda não há provas conclusivas. Simulações cosmológicas mostram que sem a matéria escura, as galáxias não se formariam. Ela age como um andaime invisível, moldando a distribuição de galáxias e criando a rede cósmica que liga todo o universo. Essa estrutura é a espinha dorsal do cosmos. As lentes gravitacionais oferecem outra evidência. Quando a luz de uma galáxia distante passa por uma região com muita matéria escura, ela se curva, criando distorções observáveis. Esse fenômeno confirma que há algo invisível influenciando a luz no caminho. A matéria escura também influencia a expansão do universo. Embora não seja responsável pela aceleração cósmica, ela contribui para a gravidade geral, influenciando o destino do cosmos. Sem ela, a história do universo seria completamente diferente do que conhecemos. Estudar a matéria escura é como montar um quebra-cabeça sem ver as peças. Temos pistas, mas não sabemos a forma exata. Essa busca mobiliza cientistas do mundo todo e impulsiona a construção de instrumentos cada vez mais sensíveis. Um exemplo disso é o Large Hadron Collider, que investiga colisões de partículas na esperança de criar ou detectar sinais de matéria escura. Cada experimento é uma tentativa de arrancar um segredo do universo, um passo na direção da compreensão total. Se a matéria escura for confirmada e compreendida, isso abrirá portas para novas leis da física. Talvez existam interações e dimensões que ainda não imaginamos. Isso mostra como esse mistério não é apenas cosmológico, mas também fundamental para a ciência. Enquanto não temos respostas definitivas, sabemos que a matéria escura é real, porque sem ela, o universo não faria sentido. Ela é a cola invisível que mantém as galáxias unidas e sustenta a estrutura cósmica. Sua ausência seria o colapso do universo que conhecemos. Essa invisibilidade desperta curiosidade e fascínio. Como algo que não podemos ver pode ser tão essencial? Essa é uma das perguntas que mantém viva a chama da exploração científica e faz da matéria escura um dos maiores enigmas da era moderna. Talvez a solução esteja em partículas desconhecidas ou em uma física completamente nova. O certo é que esse mistério é um convite para continuar explorando os limites do conhecimento. A natureza da matéria escura permanece um segredo, mas não um silêncio eterno. A ciência é paciente, e com cada observação, cada teoria testada, abrimos novas janelas para compreender o invisível que sustenta o universo. O desafio é imenso, mas a recompensa será histórica. O universo está se expandindo, mas essa não é a parte mais surpreendente. Em 1998, astrônomos descobriram algo inesperado. Essa expansão está acelerando. O que poderia causar um fenômeno tão poderoso? A resposta, ou pelo menos a hipótese, é algo chamado energia escura. Energia escura é uma força invisível que parece agir contra a gravidade. Enquanto a gravidade tenta manter as coisas unidas, a energia escura faz exatamente o oposto, empurrando tudo para fora.
Essa descoberta mudou completamente a compreensão do cosmos e abriu uma nova fronteira na ciência. Estima-se que cerca de 70% do universo seja composto por essa energia. Pense nisso. Tudo o que vemos, desde planetas até estrelas e galáxias, representa menos de 5% do cosmos. O restante é formado por matéria escura e essa energia misteriosa. Mas o que exatamente é a energia escura? A verdade é que ninguém sabe. Ela não pode ser vista, medida diretamente ou armazenada. Sua existência foi deduzida pelo efeito que causa no movimento das galáxias e na aceleração da expansão do universo. É um mistério absoluto. Uma das teorias mais aceitas é que a energia escura seja uma propriedade do próprio espaço. À medida que o universo se expande, mais espaço é criado, e com isso, mais energia escura surge. Isso explicaria por que a aceleração não diminui com o tempo. Outra hipótese sugere que a energia escura está relacionada a campos quânticos. Esses campos permeiam todo o espaço e podem influenciar a geometria do universo. Se essa teoria estiver correta, a energia escura seria uma característica fundamental da realidade, tão importante quanto a gravidade. Para entender melhor, imagine o universo como uma bola elástica que continua se esticando. A energia escura seria a força que mantém esse estiramento constante, mesmo contra a atração gravitacional das galáxias. É como se o cosmos estivesse sendo inflado por algo que não conseguimos detectar. A aceleração da expansão foi confirmada através da observação de supernovas distantes. Essas explosões estelares funcionam como faróis cósmicos. Ao medir seu brilho e distância, os cientistas perceberam que as galáxias estavam se afastando mais rápido do que o esperado. Esse foi o ponto de virada. Telescópios modernos continuam monitorando a distribuição das galáxias para refinar as medições da energia escura. Projetos como o Dark Energy Survey e missões espaciais dedicadas estão sendo desenvolvidos para desvendar esse enigma. Cada dado obtido é um passo para compreender essa força invisível. Mas as implicações da energia escura vão além da aceleração atual. Ela pode determinar o destino do universo. Se continuar agindo da mesma forma, o cosmos pode expandir para sempre, tornando-se cada vez mais frio e vazio. Esse cenário é conhecido como morte térmica do universo. Existe também uma hipótese mais extrema chamada Big Rip. Nesse modelo, a expansão acelerada se intensificaria tanto que chegaria a romper galáxias, estrelas e até átomos. Esse é um exemplo do quão pouco sabemos e de como as possibilidades são vastas. A energia escura também desafia a física moderna. As teorias atuais não conseguem explicá-la completamente. Isso sugere que estamos diante de um fenômeno que pode exigir uma nova física, capaz de unificar gravidade, mecânica quântica e talvez conceitos que ainda não imaginamos. Esse mistério desperta debates intensos entre cosmólogos. Alguns acreditam que a energia escura não é uma substância, mas sim um efeito de modificações na teoria da gravidade em grandes escalas. Isso significa que a própria força que mantém o universo unido pode não funcionar como pensamos. Enquanto buscamos respostas, continuamos a depender de observações e simulações. Mapear a distribuição das galáxias, medir a radiação cósmica de fundo e analisar supernovas são estratégias fundamentais para decifrar esse enigma. Cada descoberta é uma peça desse quebra-cabeça invisível. Compreender a energia escura não é apenas uma curiosidade. Isso pode redefinir nossa visão do universo e até influenciar a tecnologia do futuro. Dominar esse conhecimento pode abrir portas para conceitos hoje impensáveis, como manipulação do espaço ou controle da expansão cósmica. Por enquanto, sabemos apenas que a energia escura é real, porque sentimos seus efeitos no comportamento do cosmos. Ela é a força dominante, o fator oculto que molda o destino universal.
E quanto mais estudamos, mais percebemos que ainda estamos na superfície desse mistério. Quando olhamos para o céu, vemos estrelas cintilantes, nebulosas coloridas e galáxias distantes. Mas essa é apenas a superfície do cosmos. Por trás desse espetáculo, existe algo maior, uma estrutura oculta que sustenta tudo. Essa teia invisível é fundamental para entendermos como o universo funciona. A estrutura invisível do universo é formada principalmente por matéria escura. Essa substância misteriosa não emite luz e não pode ser observada diretamente, mas sua influência é detectada por meio da gravidade. Ela conecta galáxias como fios invisíveis, criando uma rede cósmica colossal. Os cientistas descobriram essa estrutura analisando o movimento das galáxias. Elas se agrupam em imensos aglomerados, interligados por filamentos invisíveis de matéria escura. Esses filamentos formam algo parecido com uma teia tridimensional que se estende por bilhões de anos-luz no espaço. Para mapear essa rede, os astrônomos usam lentes gravitacionais. Quando a luz de uma galáxia distante passa perto de uma região com muita massa, ela se curva. Esse fenômeno revela a presença da matéria escura, que age como uma lente, deformando a trajetória da luz. Simulações feitas com supercomputadores mostram que a rede cósmica se formou logo após o Big Bang. A gravidade fez a matéria escura se agrupar em regiões densas, atraindo matéria comum para esses pontos. Com o tempo, surgiram estrelas, galáxias e planetas, moldados por essa estrutura oculta. Essa teia invisível é composta por imensos filamentos que podem se estender por centenas de milhões de anos-luz. Entre eles, existem vazios quase completos, regiões onde a matéria é extremamente rara. Essa distribuição dá ao universo uma aparência semelhante a um gigantesco mosaico. A matéria escura é o esqueleto do cosmos. Sem ela, as galáxias não teriam estabilidade. A gravidade gerada por essa substância mantém tudo unido e impede que os sistemas se desfaçam. Sem essa estrutura, o universo seria caótico e disperso, sem organização. Os astrônomos estimam que cerca de 85% da matéria do universo seja composta por essa substância invisível. Isso significa que tudo o que conhecemos, desde estrelas até planetas, representa uma fração mínima da realidade. A maior parte é algo que não podemos ver. Além da matéria escura, a energia escura também influencia a estrutura universal. Enquanto a matéria escura mantém as galáxias unidas, a energia escura empurra o cosmos, acelerando sua expansão. Essas duas forças opostas definem a forma e o destino do universo. Mapear essa estrutura é um desafio monumental. Projetos como o Sloan Digital Sky Survey e telescópios espaciais analisam milhões de galáxias para reconstruir a teia cósmica. Cada ponto de luz representa uma pista sobre como a matéria escura se distribui no espaço. Os resultados revelam algo impressionante. O universo é organizado em uma rede interligada e nós estamos dentro dela. A Via Láctea, nossa galáxia, é apenas um pequeno nó nessa teia imensa, conectada a outras estruturas que se estendem por distâncias inimagináveis. A estrutura invisível do universo também explica por que as galáxias não se dispersam com a expansão cósmica. Elas permanecem presas nos nós dessa teia gravitacional. Essa força invisível é tão essencial quanto misteriosa, desafiando os limites do conhecimento humano. Desde os primeiros instantes após o Big Bang, a matéria escura começou a moldar o universo, guiando a formação das primeiras galáxias. Essa organização invisível é a base de tudo que existe hoje. Os cientistas ainda não sabem exatamente do que a matéria escura é feita. Hipóteses apontam para partículas exóticas, mas nenhuma foi detectada diretamente. Essa incerteza torna o estudo da estrutura universal um dos maiores desafios da física moderna. Com tecnologias cada vez mais avançadas, como telescópios infravermelhos,
e detectores subterrâneos, a busca pela composição dessa rede cósmica continua. Cada descoberta aproxima a ciência de um entendimento completo sobre a arquitetura oculta do universo. Essa teia invisível não é apenas um conceito científico. Ela é uma lembrança de que a realidade vai além do que os olhos veem. Sob a superfície brilhante do céu noturno, existe uma estrutura colossal que sustenta toda a existência, silenciosa e inatingível. Os buracos negros são mais do que curiosidades cósmicas. Eles representam um ponto em que a física, como conhecemos, começa a falhar. Quando nos aproximamos de sua essência, nossas teorias entram em conflito. Mas por que esses objetos tão distantes colocam a ciência diante de seus próprios limites? Tudo começa com a gravidade. A teoria da relatividade geral de Einstein descreve como a gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Essa explicação funciona perfeitamente para estrelas, planetas e galáxias. Porém, nos buracos negros, a gravidade atinge níveis extremos e cria problemas para essa teoria. No centro do buraco negro existe a singularidade. Esse ponto concentra uma quantidade imensa de massa em um espaço infinitamente pequeno. Ali, a densidade se torna infinita e as equações da física simplesmente deixam de fazer sentido. Isso revela que algo falta em nossas leis fundamentais. Quando tentamos aplicar a mecânica quântica nesse cenário, o conflito fica evidente. A relatividade geral lida com o universo em grande escala, enquanto a mecânica quântica explica o comportamento das partículas subatômicas. As duas teorias são bem-sucedidas, mas não se combinam dentro de um buraco negro. A região ao redor do horizonte de eventos também traz dilemas. Esse é o ponto sem retorno, onde nada escapa da atração gravitacional. De acordo com a relatividade, nem mesmo a luz consegue sair dali. Mas a mecânica quântica sugere fenômenos que desafiam essa ideia, como a radiação de Hawking. Essa radiação é uma consequência de efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. Se for confirmada, significa que os buracos negros não são eternos e podem evaporar ao longo de bilhões de anos. Essa descoberta desafiou o conceito clássico de que nada pode escapar dessas regiões. Mas surge um paradoxo ainda mais profundo. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? A física quântica afirma que a informação não pode ser destruída, mas um buraco negro parece fazer exatamente isso. Esse dilema ficou conhecido como paradoxo da informação. Resolver esse paradoxo é um dos maiores desafios da ciência moderna. Ele indica que precisamos de uma teoria que una relatividade geral e mecânica quântica, criando o que chamamos de gravidade quântica. Essa seria a chave para entender não apenas buracos negros, mas todo o universo. Entre as tentativas para essa unificação está a teoria das cordas, que propõe que as partículas fundamentais são minúsculas cordas vibrantes. Outra abordagem é a gravidade quântica em loop, que descreve o espaço-tempo como uma rede discreta. Ambas são promissoras, mas ainda não comprovadas. Os buracos negros funcionam como laboratórios naturais para testar essas ideias. Eles revelam que nossas leis atuais são incompletas. Quando confrontamos forças tão extremas, descobrimos os limites do conhecimento humano e a necessidade de explorar teorias mais ousadas. Esses limites não são apenas um obstáculo. Eles representam uma oportunidade única de descobrir novas dimensões da realidade. Resolver os mistérios dos buracos negros pode levar à compreensão de fenômenos como a origem do universo e a estrutura mais profunda da matéria e da energia. Observações recentes trouxeram avanços importantes. A primeira imagem de um buraco negro, obtida pelo telescópio Horizonte de Eventos, mostrou a sombra projetada por sua gravidade.
Essa imagem confirmou previsões da relatividade geral, mas também reforçou a necessidade de investigar os efeitos quânticos. Ondas gravitacionais, detectadas em colisões de buracos negros, fornecem outra pista. Esses sinais deformam o espaço-tempo e revelam detalhes sobre objetos extremamente densos. Cada detecção é um teste para nossas teorias e pode apontar falhas ou novas direções para a física. Ele nos força a aceitar que o universo é mais complexo do que pensamos. O que está além da singularidade? Como conciliar teorias tão diferentes? As respostas podem transformar a ciência para sempre. Enquanto buscamos essas respostas, uma coisa é certa: os buracos negros não são apenas mistérios distantes, mas peças fundamentais para compreender a estrutura do cosmos. Eles são portais para novas descobertas e podem redefinir a forma como entendemos a realidade. A física atual é poderosa, mas não definitiva. Os buracos negros nos mostram que ainda há muito a aprender. Neles, encontramos um convite para ultrapassar as fronteiras do conhecimento e explorar territórios onde nossas leis atuais simplesmente não funcionam. O que descobrirmos sobre esses objetos extremos pode mudar tudo. Cada passo nessa investigação nos aproxima de uma teoria unificada, capaz de explicar tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno. Esse é o maior desafio científico de nossa era. Quando olhamos para o céu noturno, vemos pontos brilhantes que fascinam a humanidade desde tempos antigos. Mas de onde vem essa luz que atravessa o espaço por milhares ou milhões de anos? A origem da luz estelar é um dos processos mais impressionantes da natureza, resultado de forças extremas no coração das estrelas. Tudo começa dentro de imensas nuvens de gás e poeira espalhadas pelo cosmos. Essas regiões, chamadas de nebulosas, são berçários de estrelas. Sob a ação da gravidade, a matéria começa a se concentrar, formando um núcleo cada vez mais denso e quente. É nesse ambiente que a magia acontece. À medida que a compressão continua, a temperatura do núcleo atinge milhões de graus. Nessa condição extrema, os átomos de hidrogênio começam a se fundir, dando origem ao processo conhecido como fusão nuclear. É essa fusão que acende a estrela e a transforma em uma verdadeira usina cósmica de luz. A fusão nuclear consiste na união de núcleos leves, como o hidrogênio, formando elementos mais pesados, como o hélio. Essa reação libera uma quantidade gigantesca de energia, convertendo massa em luz e calor. A famosa equação de Einstein, E igual a mc2, descreve exatamente esse fenômeno. Mas por que essa energia se transforma em luz? A resposta está nas partículas subatômicas. Durante a fusão, prótons e nêutrons se reorganizam, liberando fótons, que são partículas de luz. Esses fótons viajam lentamente pelo núcleo da estrela antes de alcançar sua superfície e se espalhar pelo espaço. O trajeto da luz até a superfície não é simples. Dentro da estrela, os fótons colidem com partículas constantemente, podendo levar milhares ou até milhões de anos para chegar à camada externa. Somente então, essa radiação escapa para o espaço e se torna a luz que vemos no céu. Quando essa luz finalmente deixa a estrela, percorre distâncias imensas pelo universo. Alguns fótons podem viajar por bilhões de anos antes de alcançar nossos olhos ou os sensores dos telescópios. Observar uma estrela é, na verdade, olhar para o passado distante do cosmos. A cor da luz estelar depende da temperatura da estrela. As mais quentes brilham em tons azulados, enquanto as mais frias emitem luz avermelhada. Esse detalhe permite aos astrônomos estimar a composição e a idade das estrelas, revelando informações valiosas sobre sua evolução. Outro fator importante é a luminosidade. Estrelas maiores e mais massivas emitem muito mais luz do que estrelas pequenas. Essa diferença explica por que algumas estrelas são visíveis mesmo a enormes distâncias, enquanto outras permanecem discretas, quase invisíveis a olho nu.
Mas a luz estelar não serve apenas para iluminar o universo. Ela carrega informações essenciais sobre a origem dos elementos químicos. Tudo o que existe ao nosso redor, incluindo a vida, depende da energia e das partículas criadas no interior das estrelas, onde a luz começa a nascer. Para estudar essa luz, os astrônomos utilizam espectrômetros, instrumentos que dividem a radiação em diferentes comprimentos de onda. Essa análise permite identificar quais elementos estão presentes na estrela. Cada linha espectral é como uma assinatura única, revelando segredos do núcleo estelar. A origem da luz também ajuda a explicar o equilíbrio das estrelas. A energia liberada pela fusão nuclear cria uma pressão que se opõe à gravidade. Esse equilíbrio mantém a estrela estável por bilhões de anos. Quando a fusão diminui, o destino da estrela muda radicalmente. Sem esse processo, o universo seria um lugar escuro e frio. A luz estelar não apenas ilumina o espaço, mas também fornece energia para a formação de planetas e, eventualmente, para o surgimento da vida. Cada raio que vemos carrega a história do cosmos gravada em sua trajetória. A compreensão da luz estelar é um marco na ciência. Ela nos ensinou que as estrelas não são eternas lâmpadas, mas reatores nucleares em constante transformação. Esse conhecimento abriu caminho para teorias sobre a evolução estelar e sobre o futuro do próprio universo. Hoje, telescópios avançados nos permitem observar estrelas em diferentes estágios da vida. Desde aquelas que acabaram de acender até as que estão prestes a se apagar, cada uma revela como a fusão nuclear molda o destino cósmico. Em todas elas, a luz é o sinal mais claro de atividade. Pensar que a luz que vemos esta noite pode ter começado sua jornada quando a Terra ainda não existia é algo extraordinário. Cada ponto brilhante no céu é um registro do passado, um testemunho da energia que nasceu no coração de uma estrela e cruzou o espaço para nos alcançar. Por muito tempo, a existência de exoplanetas, essa ideia era só uma hipótese. No entanto, a descoberta dos exoplanetas mudou a nossa visão do universo. Mas o que são exatamente esses mundos distantes e por que eles intrigam tanto os cientistas? Exoplanetas são planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. A existência deles foi confirmada somente no final do século XX. Antes, só podíamos imaginar se outros sistemas solares tinham planetas parecidos com o nosso. Hoje, sabemos que há milhares desses mundos espalhados pelo cosmos. O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1992, mas a descoberta mais famosa aconteceu em 1995. Foi quando os astrônomos encontraram um planeta gigante, parecido com Júpiter, orbitando uma estrela semelhante ao Sol. Isso abriu portas para uma nova era da astronomia. Mas encontrar um exoplaneta não é simples. Eles são muito pequenos e ficam muito longe. Para detectar esses mundos, os cientistas usam métodos indiretos. Um dos principais é o trânsito planetário, que consiste em observar uma estrela e perceber uma leve queda no seu brilho quando um planeta passa na frente dela. Outro método importante é o da velocidade radial. Esse método detecta pequenas oscilações no movimento da estrela causadas pela atração gravitacional do planeta. Essas técnicas requerem instrumentos extremamente sensíveis e observatórios dedicados a captar sinais quase imperceptíveis. A maioria dos exoplanetas descobertos até hoje são gigantes gasosos, semelhantes a Júpiter e Saturno. Eles são mais fáceis de detectar porque causam efeitos maiores na estrela. No entanto, a busca por planetas rochosos, parecidos com a Terra, é o que realmente desperta a curiosidade de muitos pesquisadores. Encontrar planetas rochosos na zona habitável, onde a temperatura permite a existência de água líquida, é fundamental para a busca por vida extraterrestre. Mas até hoje, mesmo com milhares de exoplanetas detectados,
nenhum deles mostrou sinais definitivos de vida. O mistério permanece. Os exoplanetas podem ser muito diferentes do que imaginamos. Há mundos com atmosferas densas de gases tóxicos, outros cobertos por oceanos de lava ou gelo, e alguns que podem ter anéis gigantescos como Saturno. A diversidade desses planetas desafia nossas ideias sobre a formação dos sistemas solares. Entre as descobertas mais intrigantes estão os planetas que orbitam estrelas binárias, ou seja, sistemas com duas estrelas. Esses exoplanetas enfrentam condições extremas de iluminação e gravidade. Compreender como eles sobrevivem e se formam é um quebra-cabeça para os astrônomos. Um caso que chama a atenção é o do sistema TRAPPIST-1, que possui 7 planetas rochosos, alguns na zona habitável. Esse sistema, a aproximadamente 41 anos-luz da Terra, é um dos mais promissores para a busca por sinais de vida, mas ainda sabemos pouco sobre suas atmosferas e superfícies. Os telescópios espaciais têm um papel crucial nessa investigação. Telescópios como o Kepler, lançado em 2009, revolucionaram o campo ao observar milhares de estrelas simultaneamente. A missão Kepler revelou que exoplanetas são comuns na galáxia, alterando o cenário da astronomia. Com o lançamento do telescópio James Webb, a expectativa é que possamos analisar com mais detalhes a composição das atmosferas desses planetas. Isso poderá indicar a presença de gases como oxigênio, metano e vapor d'água, que na Terra estão associados à vida. Essa é a nova fronteira da pesquisa. No entanto, mesmo com essas tecnologias avançadas, a detecção de vida em exoplanetas é extremamente complexa. Os sinais que buscamos podem ser confundidos com processos naturais não biológicos. Por isso, os cientistas usam modelos e simuladores para interpretar corretamente as informações obtidas. A questão fundamental é se a vida é um fenômeno comum no universo ou se somos uma exceção. A descoberta de exoplanetas em zonas habitáveis aumenta a chance de que existam outros lugares com condições para a vida, mas a resposta definitiva ainda está por vir. Esse é um dos grandes mistérios da ciência. Além da busca por vida, estudar exoplanetas ajuda a entender a formação e evolução dos sistemas planetários. Isso nos permite refletir sobre a origem da Terra e como ela se encaixa no contexto cósmico. Cada planeta descoberto traz informações sobre processos que moldam o universo. À medida que novas técnicas são desenvolvidas, a lista de exoplanetas continua crescendo. Novos mundos são encontrados a cada ano, muitos deles com características surpreendentes. Essa diversidade mostra que o universo é muito mais complexo do que se imaginava e que há muito por descobrir. O mistério dos exoplanetas está longe de ser resolvido. Cientistas do mundo inteiro trabalham para desvendar os segredos desses planetas distantes, usando satélites, telescópios e supercomputadores. A jornada para compreender esses mundos nos leva a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Essa busca instiga a humanidade a continuar explorando o céu, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo de saber se estamos sozinhos no universo. Cada exoplaneta descoberto é um convite para imaginar o que poderia existir lá fora, em sistemas solares muito diferentes do nosso. Por enquanto, o que sabemos é que os exoplanetas são uma realidade fascinante, cheia de desafios e possibilidades. O futuro promete revelar mais respostas, mas também trazer novas perguntas, mantendo vivo o mistério que rodeia esses mundos distantes. Existe um vasto e misterioso vazio cósmico, regiões imensas onde praticamente nada existe. Essas áreas intrigam os cientistas desde a descoberta da estrutura do universo. O universo, em sua grande escala, é formado por uma rede complexa chamada teia cósmica. Essa teia é composta por filamentos densos de matéria, onde se concentram galáxias, e pelos vazios, regiões que podem ter centenas de milhões de anos-luz de extensão. Esses vazios
São as maiores estruturas observadas no cosmos. Esses vazios cósmicos possuem densidade muito baixa, contendo poucas estrelas, galáxias ou gases. Sua existência foi confirmada a partir de grandes levantamentos astronômicos no século XX. Eles formam espaços praticamente desabitados, contrastando com as regiões densas que formam os aglomerados de galáxias. Entender a origem desses vazios é um desafio para a cosmologia. Acredita-se que eles surgiram a partir das flutuações de matéria no universo primitivo. Regiões com menos matéria começaram a se expandir mais rapidamente, esvaziando e deixando espaços enormes entre as estruturas cósmicas que conhecemos. Eles são como as lacunas na rede da matéria, revelando a distribuição de energia e matéria escura. Por serem tão vastos e quase vazios, servem como laboratórios naturais para testar teorias sobre a gravidade e a expansão cósmica. Além do interesse científico, os vazios cósmicos desafiam nossa percepção do que é o vazio. Eles não são totalmente vazios, mas possuem uma quantidade extremamente baixa de matéria, radiação e partículas. Isso levanta questões sobre como essas regiões influenciam a formação e a dinâmica das galáxias ao seu redor. Um dos maiores vazios já detectados é o chamado Grande Vazio de Boötes, com cerca de 300 milhões de anos-luz de diâmetro. Essa imensa região apresenta uma concentração muito baixa de galáxias, tornando-a um exemplo extremo do vazio cósmico e um objeto de estudo para os astrônomos. Estudos recentes indicam que esses vazios podem conter energia escura, uma forma misteriosa de energia que acelera a expansão do universo. Observar como a energia escura age nesses espaços pode revelar pistas sobre a composição e o destino final do cosmos, tornando o vazio um foco crucial na cosmologia. As fronteiras entre os vazios e os filamentos cósmicos são regiões interessantes. Nelas, a matéria é atraída pelas forças gravitacionais, formando estruturas densas que alimentam a criação de novas galáxias. Esses limites mostram o equilíbrio delicado entre o vazio e a matéria, revelando processos dinâmicos em grande escala. Alguns modelos sugerem que a expansão acelerada dos vazios influencia a expansão geral do universo. Ao expandirem-se, eles poderiam ajudar a impulsionar o afastamento das galáxias umas das outras, contribuindo para o fenômeno que observamos como a expansão cósmica acelerada. Estudar esses espaços exige instrumentos poderosos. Grandes telescópios e sondas espaciais coletam dados sobre a distribuição das galáxias, permitindo mapear a estrutura em grande escala do universo. Esses mapas revelam a presença dos vazios e ajudam a analisar suas propriedades físicas e químicas. A análise do fundo cósmico de micro-ondas, uma radiação remanescente do Big Bang, também contribui para entender o vazio. Pequenas variações nessa radiação indicam como a matéria se distribuiu no início do universo, ajudando a explicar o surgimento dos vazios e das estruturas observadas hoje. O vazio cósmico desafia a ideia de espaço, como algo cheio ou vazio. Ele mostra que o universo é uma combinação complexa de matéria e espaços quase desabitados, em um equilíbrio dinâmico. Compreender essas regiões amplia nossa visão do cosmos e da física que o governa. Apesar da aparência de nada, esses vazios têm impacto direto na formação de estrelas e galáxias. A pressão e a gravidade nas bordas dos vazios influenciam o movimento da matéria, podendo acelerar ou atrasar processos de criação estelar nas regiões vizinhas. Alguns cientistas também especulam sobre a possibilidade de que os vazios possam esconder fenômenos ainda desconhecidos. A baixa densidade poderia permitir a existência de partículas exóticas ou forças ainda não detectadas, mantendo o mistério em torno dessas regiões silenciosas do universo. O futuro promete avanços no entendimento do vazio. Novos projetos de telescópios e sondas prometem mapear essas regiões com mais detalhes, capturando sinais sutis que hoje passam despercebidos.
Cada descoberta poderá revelar informações inéditas sobre a estrutura e a origem do cosmos. Por enquanto, o vazio cósmico continua sendo uma das fronteiras mais intrigantes da astronomia. Espaços que parecem silenciosos e desabitados guardam segredos sobre a origem do universo, a natureza da matéria escura e o destino final do espaço e do tempo. Estes espaços entre mundos nos mostram que o universo é muito mais do que a soma dos seus corpos celestes. O vazio é parte essencial da sua estrutura, moldando tudo o que conhecemos e estimulando a curiosidade que move a ciência. Imagine que o nosso universo não seja único, mas apenas um entre inúmeros outros. Essa é a ideia do multiverso, uma teoria que desafia a lógica e amplia os limites da imaginação. Mas será que o multiverso é real ou apenas uma ilusão criada pela mente humana para explicar o desconhecido? A palavra multiverso sugere múltiplos universos coexistindo simultaneamente. Esses universos podem ter leis físicas diferentes, dimensões variadas e até versões alternativas de nós mesmos. Essa ideia parece saída da ficção científica, mas ganha espaço nas discussões da física teórica. Uma das bases para o conceito de multiverso surge da mecânica quântica. Segundo ela, partículas subatômicas podem existir em vários estados ao mesmo tempo até que sejam observadas. Essa noção sugere que diferentes resultados podem ocorrer em universos paralelos, cada um com sua própria realidade. Outra origem para o multiverso está na inflação cósmica, um processo ocorrido no início do universo. A inflação sugere que o espaço se expandiu rapidamente e de forma desigual, criando bolhas independentes que poderiam ser universos separados, com propriedades próprias e distintas do nosso. Algumas versões do multiverso afirmam que cada decisão que tomamos cria uma ramificação, onde universos alternativos se formam, mostrando diferentes possibilidades de acontecimentos. Isso leva à ideia de que existem inúmeras versões de nossa vida acontecendo ao mesmo tempo em realidades paralelas. A teoria das cordas, que tenta unificar todas as forças da natureza, também aponta para a existência de múltiplos universos. Ela prevê que dimensões extras podem existir além das 3 espaciais e uma temporal que conhecemos, sugerindo a possibilidade de mundos ocultos além da nossa percepção. Para alguns, o multiverso pode explicar algumas das questões mais difíceis da física, como por que as constantes do nosso universo têm exatamente os valores que permitem a existência da vida. Em outros universos, essas constantes poderiam ser diferentes, tornando a vida impossível nesses lugares. A noção do multiverso desafia conceitos tradicionais de realidade. Se múltiplos universos existem, como saber qual é o real? Talvez o que chamamos de realidade seja apenas uma fração do todo, um único ponto em uma vasta coleção de universos coexistentes e independentes. Por outro lado, há argumentos de que o multiverso é apenas uma construção matemática, sem comprovação empírica. Se não há como observar ou interagir com esses outros universos, a ideia pode ser considerada uma ilusão ou uma hipótese impossível de ser testada cientificamente. Essa dificuldade em comprovar o multiverso levanta debates sobre o que é ciência e o que é filosofia. A fronteira entre essas áreas fica tênue quando se trata de realidades que não podem ser acessadas diretamente. O multiverso pode ser um exercício intelectual, uma forma de pensar o cosmos além do visível. Na cultura popular, o multiverso é tema de filmes, séries e livros, explorando histórias com universos paralelos, realidades alternativas e versões diferentes de personagens. Essas narrativas despertam fascínio e curiosidade, tornando o conceito conhecido e debatido por pessoas fora da ciência. Alguns físicos defendem que o multiverso é uma consequência natural das teorias atuais e que nossa percepção limitada nos impede de captar sua totalidade. Para eles, aceitar a existência do multiverso
é um passo necessário para compreender a complexidade do cosmos e seu funcionamento. Para outros, a falta de evidências e a impossibilidade prática de testar a teoria tornam o multiverso uma especulação sem valor científico concreto. Esse grupo acredita que a ciência deve se concentrar no que pode ser observado, medido e confirmado, mantendo a teoria do multiverso como uma ideia filosófica. Apesar das controvérsias, a discussão sobre o multiverso leva a reflexões profundas sobre a natureza da realidade, a existência e o papel do ser humano no cosmos. Questionar se nosso universo é único ou apenas uma parte de algo maior expande a mente e estimula a busca pelo conhecimento. A ideia do multiverso pode ser assustadora ou libertadora. Se houver infinitos universos, com infinitas versões de nós mesmos, o que isso significa para nossas escolhas e identidade? Será que somos únicos ou apenas uma entre muitas possibilidades? Essas perguntas mexem com a essência da existência. Algumas interpretações sugerem que, mesmo com múltiplos universos, a consciência estaria limitada a apenas uma realidade, tornando impossível experimentar as outras. Isso levanta questões sobre a percepção, a consciência e a definição do que é real para cada indivíduo. O multiverso desafia o conceito de causalidade, pois eventos podem ocorrer em diferentes realidades simultaneamente. Essa ideia amplia a compreensão de tempo e espaço, podendo indicar que nosso universo é apenas uma parte fragmentada de um todo muito maior e mais complexo. Essa teoria pode influenciar áreas além da física, como a filosofia, a psicologia e a teologia, estimulando debates sobre o sentido da vida, o destino e a existência de um propósito universal. O multiverso provoca a humanidade a pensar grande, a olhar para o desconhecido com curiosidade e humildade. Até que haja evidências concretas, o multiverso permanecerá entre a realidade e a ilusão. Um conceito fascinante que provoca questionamentos e expande os limites da imaginação humana. A busca por respostas continua sendo uma das maiores aventuras do pensamento científico. O universo está em constante mudança, mas qual será seu destino final? Cientistas e pensadores tentam desvendar como o cosmos pode evoluir daqui a bilhões de anos. As respostas são incertas, cheias de possibilidades que vão do eterno crescimento até um colapso total. O futuro do cosmos é um mistério que fascina e desafia o pensamento humano. A expansão do universo é um dos fatores mais importantes para entender seu futuro. Desde o Big Bang, o cosmos está se expandindo, com galáxias se afastando umas das outras. Essa expansão parece estar acelerando, impulsionada por uma força desconhecida chamada energia escura, cuja natureza ainda é um enigma. Se essa expansão continuar acelerada, o universo poderá se tornar um lugar cada vez mais vazio. As galáxias vão se afastar tanto que a luz delas poderá nunca mais chegar até nós. O cosmos acabará isolado em regiões distantes, onde só restarão algumas estrelas sobreviventes em um espaço escuro e frio. Outra possibilidade é que a energia escura mude suas características com o tempo. Se a força que acelera a expansão diminuir, a gravidade pode começar a dominar. Nesse caso, o universo poderia desacelerar e, eventualmente, começar a se contrair, iniciando um processo chamado Big Crunch, um colapso que levaria tudo de volta a um ponto denso. Existe também a hipótese do Big Rip, onde a energia escura aumenta tanto que rasga o tecido do espaço-tempo. Nesse cenário, até os átomos seriam destruídos e nada restaria. O universo terminaria de forma violenta, com a dissolução total da matéria e energia, como a conhecemos. Mesmo no cenário mais pessimista, a vida e as estrelas podem durar muito tempo antes do fim. As estrelas de baixa massa, chamadas anãs vermelhas, podem brilhar por trilhões de anos. Elas representam uma fonte de energia
para possíveis formas de vida futuras em galáxias isoladas. O destino do cosmos também está ligado à matéria escura, uma substância invisível que influencia a gravidade. Se a matéria escura for diferente do que imaginamos, isso pode alterar o ritmo da expansão e o destino do universo. Esse componente permanece um dos maiores enigmas da física moderna. A morte térmica é uma das previsões mais aceitas para o futuro a longo prazo. Nesse cenário, o universo alcança um estado de equilíbrio, onde toda a energia está distribuída uniformemente, não havendo mais fontes para gerar trabalho ou calor. O cosmos torna-se frio e inerte, uma vastidão silenciosa e escura. Alguns cientistas sugerem que o universo pode renascer através de ciclos, com expansões e contrações repetidas. Essa visão cíclica propõe que o cosmos não tem um fim definitivo, mas sim uma sequência interminável de renascimentos, onde cada Big Crunch seria seguido por um novo Big Bang. A ideia do universo infinito no tempo gera questionamentos profundos. Se não há um fim, como entender a origem e a natureza do cosmos? A eternidade do universo implica uma complexidade que desafia a lógica humana e mantém em aberto questões sobre o sentido e o propósito da existência. A compreensão do futuro do cosmos influencia também a nossa visão sobre a humanidade e seu lugar no universo. Pensar em bilhões ou trilhões de anos à frente nos faz refletir sobre a fragilidade da vida, a importância do presente e o papel da ciência em desvendar esses mistérios. O tempo cósmico é vasto demais para a mente humana compreender completamente. Eventos que levam bilhões de anos para acontecer estão além da nossa experiência direta. Essa dimensão temporal estimula o pensamento abstrato e abre caminho para novas formas de imaginar o futuro. Embora o futuro do cosmos pareça distante, suas leis e fenômenos são estudados através de observações e cálculos complexos. Essas ferramentas permitem simular possíveis cenários, mostrando como forças fundamentais interagem para moldar o destino final do universo. A busca por respostas sobre o futuro do cosmos envolve uma combinação de física teórica, astronomia observacional e matemática avançada. Cada avanço revela novas perguntas e possibilidades, tornando a exploração do cosmos um processo contínuo e dinâmico. A curiosidade humana impulsiona a investigação do que está por vir. Desde civilizações antigas até a ciência moderna, a ideia de um fim para o universo sempre fascinou. Essa busca representa um dos maiores desafios intelectuais da humanidade. Pensar sobre o futuro do cosmos também inspira a criação artística, literária e filosófica. O mistério da existência e do tempo permeia a cultura humana, influenciando como vemos o mundo e a nós mesmos em relação ao infinito.